Todas as coisas em Cristo, por T. Austin Sparks. Capítulo 1. O propósito das eras. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mateus 11:27. Foi do agrado de Deus revelar seu Filho em mim. Gálatas 1:15-16. Tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3:8. Para que eu o conheça. Filipenses 3:10. Tendo-nos dado a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de resumir todas as coisas em Cristo. Efésios 1:9-10. Essa pequena cláusula no versículo 10 é a palavra que governará a nossa meditação. Todas as coisas em Cristo. Essas escrituras falam por si. Ao ouvirmos a voz interior do Espírito nestes fragmentos da palavra divina, certamente começaremos a sentir um tremendo significado, valor e conteúdo. Devemos nos sentir como pessoas que chegaram às portas de um novo reino cheio de maravilhas, desconhecido, inexplorado. A necessidade de revelação. Deparamo-nos no próprio limiar desse reino com uma declaração que é calculada para verificar nossos passos no momento. E se nos aproximarmos com uma sensação de já saber ou possuir alguma coisa, com uma sensação de contentamento, de satisfação pessoal ou com qualquer sentido que não seja o de precisar saber tudo, então esta palavra deveria nos fazer parar imediatamente. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Talvez pensássemos que sabíamos algo sobre o Senhor Jesus e que tínhamos capacidade de saber, que estudar, ouvir e várias outras formas de nossa própria aplicação e atividade podem nos levar a um conhecimento. Mas no início nos é dito que ninguém conhece o Filho exceto o Pai. Tudo isso o Filho está preso com o Pai e só ele sabe. Quando, portanto, enfrentarmos esse fato e reconhecermos suas implicações, veremos que aqui está uma terra que está trancada, na qual não podemos entrar e para a qual não temos equipamento. Não há nada em nós de faculdade para entrar nos segredos desse reino de Cristo. Então, após a descoberta daquele fato um tanto surpreendente de total incapacidade do homem de conhecer por natureza, o próximo fato que nos confronta é este: foi do agrado de Deus revelar seu Filho em mim. Embora Deus tenha tudo isso encerrado em si mesmo, em sua própria posse, e somente Ele tenha o conhecimento do Filho, está em seu coração, no entanto, dar revelação. E, dada a verdade que somos totalmente dependentes da revelação de Deus, e que todas as faculdades e facilidades humanas são descartadas a esse respeito, uma vez que tal revelação só pode ser conhecida por uma revelação divina segundo um tipo interior, estamos fazendo isso para ser bem evidente que tudo é de graça quando renunciamos a toda confiança nas obras, quando nos afastamos da autossuficiência, da autoconfiança, de toda confiança na carne e de qualquer orgulho de avanço e abordagem. Leia essas duas passagens à luz do que Paulo era quando conhecido como Saulo de Tarso, antes de o Senhor se encontrar com ele, e depois como o apóstolo Paulo, e você ganhará algo mais de sua força. Saulo de Tarso teria se considerado um mestre em Israel, alguém bem versado nas Escrituras, com certa força de autogarantia, autoconfiança e autossuficiência em sua apreensão e conhecimento dos oráculos de Deus.
Mesmo alguém como ele terá que chegar ao reconhecimento de que nada disso é útil no reino de Cristo, onde ele percebe que é totalmente cego, totalmente ignorante, totalmente desamparado, totalmente excluído e que precisa da graça de Deus para o primeiro vislumbre de luz, descer muito baixo e dizer: foi do agrado de Deus revelar seu Filho em mim. Isso é graça. Isso marcou o início. E para esta presente meditação estamos considerando a plenitude inexplorada do que o próprio Deus colocou dentro de seu Filho, o Senhor Jesus, de fato e em propósito, como sendo o objeto de sua graça para conosco. Sua graça o levou a procurar nos trazer por revelação a todo aquele conhecimento que ele mesmo possui como seu próprio conhecimento secreto de sua plenitude em seu Filho, o Senhor Jesus. Todas as coisas em Cristo. A revelação de Cristo por Paulo. Nunca é nosso desejo fazer comparações entre os apóstolos, e Deus nos livre de colocar um valor menor em qualquer apóstolo do que o Senhor colocou sobre ele. No entanto, acho que estamos certos em dizer que, mais do que qualquer outro, Paulo foi e é o intérprete de Cristo. E se tomarmos Paulo como nosso intérprete, como aquele que nos conduz aos segredos de Cristo de maneira mais plena, notamos como ele mesmo encarna e representa aquilo que fala. Afinal, é o próprio homem, e não apenas o que ele diz, que nos leva a Cristo com um significado mais completo e profundo. O que tem impressionado muito meu coração a esse respeito é a concepção sempre crescente de Paulo sobre Cristo. Não há dúvida de que a concepção de Cristo por Paulo crescia o tempo todo, e quando Paulo chegou ao fim de sua vida terrena, plena, rica e profunda como havia sido, a visão de Paulo de Cristo era tal que eu guiava a chorar mesmo naquele ponto. Que eu possa conhecê-lo. Sim, no começo agradou a Deus revelar seu Filho nele, mas no final ainda era como se ele não soubesse nada sobre Cristo. Ele descobriu que seu Cristo era imensurável, além de seu pensamento e concepção, e foi lançado na eternidade com um grito em seus lábios: que eu o conheça. Eu acredito, e não por uma questão de sentimento, que será nossa felicidade eterna, a natureza de nossa eternidade, ou seja, descobrir Cristo. Paulo, como dissemos, tinha um grande conhecimento de Cristo. Na melhor das hipóteses, nos encontramos encolhendo até a insignificância toda vez que nos aproximamos dele. Quantas vezes lemos a carta aos Efésios? Não estou exagerando quando digo que, se o lemos por anos, dezenas, centenas ou mesmo milhares de vezes, cada frase pode nos manter renovados a cada vez que voltamos a ela. Paulo sabia do que estava falando. A concepção de Paulo foi ampla, mas mesmo assim ele ainda está dizendo no final: para que eu possa conhecê-lo. Não creio que conheceremos a Cristo em plenitude assim que passarmos para a sua presença. Acredito que devemos continuar, governados por esta palavra, as eras vindouras, descobrindo, explorando Cristo. Essa concepção sempre crescente de Cristo foi o que manteve Paulo em vida e manteve o ministério de Paulo em vida. Nunca houve qualquer estagnação com ele. Ele nunca chegou a nenhum ponto ou lugar onde houvesse a sugestão de que agora ele sabia. O que ele parecia dizer é o seguinte: ainda não sei nada, mas vejo vagamente, mas verdadeiramente com os olhos do Espírito, um Cristo tão grande, tão vasto que me mantém estendendo a mão, seguindo em frente. Eu prossigo, deixo as coisas que ficam para trás, considero todas as coisas como refúgio, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, para conhecê-lo. Nessa crescente concepção de Cristo, Paulo se afastou muito da posição do mestre judeu ou do próprio judeu em sua melhor forma.
Paulo começou com a concepção judaica do Messias, seja ela qual for. É totalmente impossível dizer qual era a concepção judaica de Cristo. Você tem indicações do que eles esperavam que o Messias fosse e fizesse, mas não há nada que indique exatamente qual era a concepção deles do Messias em plenitude. Era, sem dúvida, limitado. Há uma grande incerteza traída pelo pensamento judeu além de um certo ponto sobre o tão esperado Messias. O Messias deles representava algo terreno e algo temporal, um reino terreno e um poder temporal, com todas as vantagens terrenas e temporais que se acumulariam para eles como pessoas nesta terra de seu reino, de seu reinado, de sua aparição. É aí que começamos nossa consideração sobre a concepção de Paulo sobre Cristo. Esta concepção judaica, é verdade, não confinou o pensamento de bênção apenas a Israel, mas permitiu que a vinda do Messias fosse, através dos judeus, emitir bênçãos para todas as nações. No entanto, ainda era terreno, temporal, limitado às coisas aqui. Se você ler os evangelhos, e especialmente o evangelho de Mateus, verá que o esforço desses evangelhos, no que diz respeito aos crentes judeus, era mostrar que Cristo havia feito 3 coisas. Em primeiro lugar, como ele havia corrigido suas ideias sobre o Messias. Em segundo lugar, como ele havia cumprido as maiores esperanças que poderiam ter sido deles em relação ao Messias. Em terceiro lugar, como ele transcendeu em muito tudo o que eles já pensaram. Você deve se lembrar que esses evangelhos nunca foram escritos para convencer os incrédulos. Eles foram escritos para interpretar aos crentes, para ajudar a fé dos crentes pela interpretação. O Evangelho de Mateus, escrito como foi em uma época de transição, foi escrito para interpretar e confirmar a fé em Cristo, mostrando o que Cristo realmente era, para que ele realmente veio, e assim corrigir e ajustar suas concepções do Messias. Suas concepções dele eram inadequadas, distorcidas, limitadas e às vezes erradas. Esses registros destinavam-se a corrigi-los, a mostrar que Cristo cumpriu as mais altas, melhores e mais verdadeiras esperanças e expectativas messiânicas e as transcendeu infinitamente. Você precisa de Paulo para interpretar Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele faz isso. Ele traz Cristo à vista como aquele em quem toda a esperança é realizada, todas as possibilidades alcançadas. Eles estavam esperando um reino terreno e libertação e bênção em relação a ele? Cristo havia feito algo infinitamente melhor do que isso. Ele forjou para eles uma redenção cósmica, não uma mera libertação do poder de Roma ou de qualquer outro poder temporal, mas libertação de todo o poder do mal no universo. Quem nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Mateus enfatizou particularmente o fato do reino, mas a ideia judaica do reino com a qual ele se deparou era tão limitada, tão terrena, tão estreita. Com uma nova ênfase, Paulo, pelo Espírito, traz à tona a natureza e a imensidão do reino do amor do Filho de Deus. Agora podemos ver algo do que significa a libertação de nossos inimigos. Não seguiremos isso, mas passaremos apenas com esse vislumbre disso. Uma revelação como essa era um corretivo. Revelou uma realização em um sentido mais profundo do que eles esperavam, mas foi uma transcendência de sua mais plena esperança e expectativa. Paulo interpretou o Cristo para eles em seu significado e valor mais completos. Ele mesmo havia começado no nível deles. A concepção que eles tinham de Cristo era dele, mas depois que agradou a Deus revelar seu Filho nele,
Uma ampliação contínua no conhecimento de Cristo por Paulo começou por meio de uma revelação cada vez maior do que ele era. É claro que, como Saulo de Tarso, Paulo nunca acreditou que Jesus de Nazaré fosse o Messias. Isso nos leva um passo adiante em sua concepção. Ele acreditava que Jesus era um impostor e, portanto, procurou apagar tudo o que estava associado a ele no mundo. Paulo, então, teve que aprender pelo menos duas coisas. Ele teve que aprender que Jesus de Nazaré era o Messias, mas também teve que aprender que Jesus de Nazaré transcendeu em muito todas as concepções judaicas do Messias, todas as suas próprias ideias, todas as suas próprias expectativas ligadas ao Messias. Ele não apenas aprendeu que ele era o Messias, mas que como Messias ele era muito maior e mais maravilhoso do que suas mais completas ideias, concepções e expectativas. A essa revelação ele foi trazido pela graça de Deus. A progressividade da revelação ilustrada em Paulo. Não acho que esse ponto precise ser discutido, pois é difícil contestar que há evidências de progresso no entendimento e conhecimento de Cristo por parte de Paulo. E é claro que o progresso, a expansão e o desenvolvimento em seu conhecimento de Cristo levaram ao ajuste. Não entenda errado, eles não levaram ao repúdio de nada do que Paulo havia declarado, nem à contradição de qualquer verdade que veio por meio dele, mas levaram a um ajuste. À medida que seu conhecimento de Cristo crescia e se expandia, Paulo viu que precisava se ajustar a ele. Este é um ponto em que muitos tropeçaram, mas é um assunto sobre o qual não devemos temer. Há tantas pessoas que temem a ideia de que um homem como o apóstolo Paulo, ou qualquer homem na Bíblia que foi divinamente inspirado, tão completamente sob o poder do Espírito Santo, deva ajustar-se de acordo com a nova revelação. Eles parecem pensar que isso significa necessariamente que o homem muda de forma a deixar sua posição original e mais ou menos repudiá-la. Isso não significa nada disso. Pegue uma ilustração. As cartas de Paulo aos Tessalonicenses foram suas primeiras cartas. Nessas cartas, não há dúvida de que Paulo esperava que o Senhor voltasse em sua vida. Marque suas palavras, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Em sua carta aos Filipenses, Paulo mudou dessa posição, enquanto em suas cartas a Timóteo essa expectativa não é mais tempo com ele. Já estou sendo oferecido, e é chegada a hora da minha partida. Combati o bom combate, acabei a carreira. Ele havia antecipado o veredito de Nero. Ele sabia agora que não era por meio do arrebatamento que ele próprio iria para a glória. Devemos dizer que essas duas coisas se contradizem? De jeito nenhum. Ao prosseguir com o Senhor, Paulo teve uma revelação mais completa sobre a vinda do Senhor. Havia sido expressa anteriormente em suas cartas aos Tessalonicenses. Tudo o que foi exposto ali foi totalmente inspirado, dado pelo Espírito Santo, mas ainda era capaz de se desenvolver no coração do próprio apóstolo. E quando ele viu o significado mais completo das coisas que lhe haviam ocorrido anteriormente em sua vida, então ele descobriu que em questões práticas ele tinha que se ajustar. Nenhuma nova revelação, nem avanço no entendimento, jamais o colocaram na posição de repudiar qualquer coisa que lhe havia sido dada por revelação nos dias anteriores. Trata-se de reconhecer que essas diferenças não são contradições, mas o resultado da revelação progressiva e suplementar, da apreensão ampliada, da concepção mais clara pelo caminhar com o Senhor. Certamente essas são evidências de que o progresso no entendimento e conhecimento de Paulo levou a ajustes. O propósito eterno de Deus em seu Filho. Agora,
O grande efeito da descoberta de Paulo sobre o Senhor Jesus na estrada de Damasco não foi apenas revelar a ele o fato de sua filiação. Ele, sem dúvida, descobriu ali que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, como suas palavras em Gálatas 1, 15 a 16 mostram. Mas para elevar Cristo fora do tempo e colocá-lo com o Pai no antes dos tempos eternos. Isso talvez não pareça num momento muito marcante, mas é um passo muito grande em direção ao que o Senhor quer nos dizer. Cristo foi levantado fora do tempo. O tempo de Cristo, isto é, sua vinda a este mundo no tempo, torna-se algo como um parêntese, não é o principal. É o principal se olharmos para o todo à luz da queda e da necessidade de recuperação, mas originalmente não é o principal do ponto de vista divino. Eu quero que você entenda isso, porque é nesse ponto que entramos na maior de todas as revelações que nos foram dadas a respeito do Senhor Jesus. Este efeito de sua experiência na estrada de Damasco, este levantamento de Cristo fora do tempo e colocá-lo na eternidade, veio da concepção de Paulo para estar relacionado com o propósito eterno. E no propósito eterno não havia queda nem redenção. Isso é, por assim dizer, uma curvatura na linha de Deus através dos tempos. A linha de Deus deveria ter ido direto sem curva, sem interrupção, mas quando chegou a um certo ponto, por causa de certas contingências que nunca estavam no propósito, essa linha teve que descer e depois subir e continuar novamente. As duas extremidades dessa linha estão no mesmo nível eterno. Você pode, se quiser, conceber uma ponte através dessa curva e de Cristo preenchendo a curva, de modo que o que era desde a eternidade não é interrompido nele, continua nele. A vinda à terra e toda a obra da cruz é outra coisa, o resultado de uma necessidade por causa dessas contingências. Mas em Cristo, de eternidade a eternidade, o propósito é ininterrupto, inflexível. Não há hiato em Cristo. Isso passou a estar relacionado ao propósito. Esta é uma grande palavra de Paulo. Segundo o eterno propósito que ele propôs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3:11. Chamado de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Essas são concepções eternas de Cristo e esse propósito e esses conselhos divinos estavam relacionados ao universo e ao homem em particular. Atravessemos por um momento essa ponte, deixando a outra de fora, pois quero que você observe o curso que a carta aos Efésios segue. A carta começa com a eternidade. Diz muito das coisas que existiam antes que o mundo existisse e volta a esse ponto. No meio, fala de redenção e nunca fala de redenção até que tenha em vista a eternidade passada. A redenção vem para preencher essa lacuna e então vamos para a eternidade novamente. Agora é só deixar a lacuna por um momento. É claro que isso nos preocupa tremendamente e teremos que voltar a isso, porque tudo está ligado à redenção no que diz respeito ao propósito eterno. Mas deixe-o por um momento e volte sua atenção para esta outra direção. Afirma-se definitiva e claramente que todo o plano de Deus sem redenção foi completado naqueles conselhos eternos a respeito de seu Filho, Jesus Cristo. E nesse plano as eras foram criadas. A plenitude dos tempos é a frase usada aqui em nossa tradução. Já ouvi frases no Novo Testamento interpretadas como sendo as dispensações como agora as conhecemos na Bíblia. A dispensação de Abraão, a dispensação da lei, a dispensação da graça. Eu me pergunto se isso está certo. Marque esta expressão, por meio de quem também fez as eras. Hebreus 1:2. Vamos pensar novamente.
Estamos certos ao dizer que isso se aplica ao que chamamos de dispensações conforme elas nos são mostradas na Bíblia? Sem ser dogmático sobre isso, eu tenho uma pergunta. Devemos dizer que naqueles conselhos eternos de Deus, em relação ao propósito eterno de Deus a respeito de seu Filho, uma dispensação da lei teve lugar, uma era como a era do Antigo Testamento, aqueles períodos de tempo de Adão a Abraão, Abraão a Moisés, Moisés a Davi, Davi ao Messias? Essas são as idades referidas? Deus os criou em relação ao propósito eterno? Lembre-se de que toda esta obra criativa foi em e por meio de e para seu Filho, de acordo com o propósito eterno. Há eras e eras ainda por vir. Existem marcas através da eternidade que não são marcas de tempo em nosso sentido da palavra, mas representam pontos de emergência e desenvolvimento, de progresso, aumento, ampliação. Se você e eu tivéssemos nascido no dia de Pentecostes, e se tivéssemos vivido até o retorno do Senhor, que é uma dispensação de acordo com o cálculo e a ordem deste mundo, nunca teríamos descoberto todo o significado de Cristo. Deveríamos ter descoberto alguma coisa e chegado a um certo ponto no conhecimento de Cristo, mas então deveríamos querer uma outra era em condições diferentes, descobrir coisas que nunca seria possível descobrir nas condições desta vida. E quando tivéssemos concretizado a próxima possibilidade, provavelmente além disso haveria novas possibilidades. Agora, deixe de lado o triste quadro da história deste mundo, desde a queda até a restituição de todas as coisas, e você terá o lançamento de eras nas quais toda a plenitude de Deus em Cristo poderá ser revelada e apreendida progressivamente através de eras sucessivas, com condições mutáveis e ampliadas, instalações e habilidades. Esse é o significado do crescimento espiritual. Nossa própria curta vida cristã aqui, se for correta, movendo-se sob o poder do Espírito Santo, é como uma série de eras em resumo. Começamos como crianças e adquirimos o que podemos como crianças. Então chegamos a um ponto onde aumentamos nossa capacidade, onde nossos sentidos espirituais são exercitados. Isso novamente resulta em uma apreensão maior de Cristo e, um pouco mais tarde, à medida que avançamos, ainda encontramos esses poderes se ampliando sob o Espírito Santo, e à medida que os poderes aumentam, percebemos que há mais território a ser ocupado do que jamais imaginamos. Quando crianças pensávamos que tínhamos tudo. Esse é, naturalmente, um dos sinais da infância e da juventude. O que salva em nossa velhice é que reconhecemos que há um grande e vasto reino à nossa frente para nos chamar e nos impedir de nos estabelecermos. Essa é a eterna juventude. Assim, deixando todo esse estado fragmentado na criação, você pode ver a criação das eras em Cristo, por meio de Cristo, de acordo com o propósito eterno de Deus de que todas as coisas sejam resumidas nele. Não apenas todas as coisas de nossa pequena vida, de nosso pequeno dia, de nossa salvação individual, mas todas as coisas de um vasto universo como uma revelação de Cristo, todas sendo trazidas por revelação para a apreensão espiritual do homem, e o homem sendo introduzido nela. Que Cristo! Isso é o que Paulo viu, e isso pode muito bem ser resumido em suas próprias palavras. A excelência do conhecimento, aquele conhecimento que supera de Cristo Jesus, meu Senhor. É Paulo, o velho, dizendo, para que eu possa conhecê-lo. Cristo é levantado fora do tempo, e o tempo, no que diz respeito a Cristo, só estava relacionado à eternidade pela necessidade de redenção para o propósito eterno.
Devemos interromper aqui por enquanto, mas, ao fazê-lo, deixe-me dizer isto, que com sua concepção cada vez maior de Cristo, houve uma ampliação correspondente em sua concepção de crentes. Os crentes passaram a assumir um significado tremendo: salvar os homens do pecado, da morte e do inferno e levá-los para o céu. Não foi nada comparado com o que Paulo viu quanto ao significado de um crente agora. Tudo o que ele viu a respeito de Cristo em seu propósito eterno, universal, vasto, infinito, agora se refere aos crentes. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos louvor da sua glória nos séculos vindouros. Efésios 1, 4, 12. Os crentes também são elevados fora do tempo e recebem um significado totalmente além de qualquer coisa aqui. Teremos que falar mais sobre isso. Havia uma terceira coisa. Ele foi capaz de avaliar corretamente o alcance e o local da redenção. A redenção pode ser vista em toda a sua extensão e como sendo algo mais do que apenas o tempo. É chamado de redenção eterna. A redenção é algo mais do que a salvação de homens e mulheres do pecado e de seu estado pecaminoso. É chegar atrás de tudo até os últimos limites deste universo e tocar todos os seus poderes, ligando-se com a eternidade passada e a eternidade ainda por vir, e abrangendo todas as forças deste universo para a redenção do homem. Paulo é capaz de avaliar corretamente o significado, valor e alcance da redenção, e também colocá-la em seu devido lugar, e isso é importante. Agora, essas são grandes coisas. Todos eles precisam ser quebrados e o Senhor pode nos capacitar a fazer isso, mas se você não consegue entender o que foi dito, você será capaz de apreciar isso, que Cristo é infinitamente maior do que você ou eu jamais imaginamos. Essa é a coisa que vem a nós com tanta força por meio de Paulo. Ele começou com um pequeno Messias judeu, ele terminou com um Cristo tão além de tudo o que já havia visto ou conhecido, que seu último grito é: para que eu o conheça. E isso levará toda a eternidade. Que Cristo! É Cristo quem nos erguerá, Cristo quem nos libertará. Mas deixe-me dizer isto, que não será por sua vinda e colocando suas mãos sobre nós e nos erguendo, mas por ser revelado em nossos corações. Como Paulo saiu de suas estreitas concepções judaicas sobre o Messias? Simplesmente pela revelação de Cristo nele, e à medida que essa revelação crescia, sua libertação aumentava. Houve algumas coisas das quais ele não se livrou por muito tempo. Ele se agarrou a Jerusalém quase até o fim. Ele ainda ansiava por seus irmãos segundo a carne e fez novas tentativas para libertá-los em âmbito nacional. Mas, por fim, ele viu o significado do Cristo celestial de maneira a tornar possível para ele escrever a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, e então o judaísmo como tal, Israel segundo a carne, cessou de pesar com ele. Era a revelação de Cristo que o estava emancipando, conduzindo-o para fora, libertando-o o tempo todo. Dessa forma, Cristo é nosso libertador e emancipador. É apenas o Senhor Jesus que precisamos conhecer. Tudo o que é pequeno irá, conforme nós o vemos. Tudo na terra e no tempo passará, conforme o vemos. E no fundo de nossas vidas haverá algo adequado para nos manter em tempos difíceis e duros. Veremos a grandeza de Cristo e a grandeza correspondente de nossa salvação, de acordo com seu propósito eterno. De acordo com o desejo de T. Austin Sparks,
de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas, para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente, livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários, e com esta declaração incluída.